Uma alegria podermos compartilhar a palavra de Deus nessa noite com vocês e sermos chamados a refletir sobre que tipo de relacionamentos nós temos estabelecido no nosso dia a dia, que tipo de diálogo nós temos estabelecido conosco mesmo, com o outro, que tipo de diálogo e de relacionamento nós temos vivido como igreja, que tipo de diálogo nós temos vivido com o nosso mundo. A nossa série Relacionamentos Líquidos é uma proposta que estamos fazendo para essa leitura do nosso momento como gente, como indivíduos, como sociedade, como igreja. Que impactos esses relacionamentos têm tido na nossa espiritualidade? Muitas pessoas falam sobre espiritualidade, sobre a necessidade de se buscar uma experiência espiritual. Que impactos isso tem tido na vida da família, na sua família, nas famílias que convivem com você? Que impacto esses relacionamentos têm na comunidade cristã, que nós chamamos de Igreja do Senhor Jesus, e na nossa sociedade como um todo? Nós vivemos num mundo de inconstâncias, de incoerências, de fragilidades expostas, de superficialidades, quer nos relacionamentos, quer nos propósitos de vida de muitos. Nós somos marcados por uma visão muitas vezes utilitarista um do outro. Muitas vezes as desilusões e as crises nos relacionamentos vão se aguçando a tal ponto que nós vamos nos perdendo nos nossos relacionamentos. A verdade é que, de uma forma diferente do que acontecia antes, não pelas causas ou pelos motivos que eu diria são básicos e essenciais desde a queda, a verdade é que as transformações são em uma velocidade muito maior do que muitas vezes podemos perceber, compreender e até mesmo reagir a elas na nossa sociedade. As transformações econômicas, a questão da globalização já ficou há muito para trás. Mas de um clique numa mesa de operações, pode-se alterar um cenário global. O que dizer de crises econômicas que muitas vezes são provocadas por situações adversas ao próprio ambiente em que você vive? Situações que acontecem em outros países que podem interferir na nossa questão econômica. O que dizer de países que muitas vezes, por conta de uma liberdade ou de uma democracia, são capazes de invadir outros para tentar se restabelecer a ordem, e esses países passam por destruições incríveis, impressionantes. Depois as mesmas empresas desses países desenvolvidos ou tido desenvolvidos são enviadas para reconstruir esses lugares e gerar com isso toda uma movimentação econômica assustadora. O que dizer das transformações políticas? Parece que perdemos aquela percepção de que só nós temos dificuldades nessa área. Recentemente nós vimos acontecer no Reino Unido uma opção de sair-se da União Europeia e as pessoas têm dificuldade de lidar com isso e alguns já arrependidos estavam de não ter participado daquela escolha. E o que dizer então das rápidas transformações tecnológicas? Eu não sei se você conseguiria, talvez você se lembre do primeiro celular que você comprou. Eram uns tijolões, você tinha que fazer uma encomenda. Mas eu não sei se você é capaz de lembrar do antepenúltimo celular que você teve. Aliás, dizem as pesquisas que nós somos um país onde essa transformação e essa mudança, essa troca de aparelhos acontece com uma velocidade incrível. Somos o primeiro ou o segundo do mundo. Você é capaz de não se lembrar do antepenúltimo que você teve. Nós sempre estamos querendo o outro novo, o que está chegando. Aquele que ainda virá. E isso vai tudo nos impactando e nos desafiando numa velocidade, como eu disse, surpreendente. E aí nós somos levados a uma postura de desapego. Foi embora. Aquele aparelho, aquele equipamento, aquele computador,
aquele celular já são descartáveis, completamente descartados do nosso dia a dia. E um consumismo hedonista que busca o prazer pelo prazer de consumir, de ter. E muitas vezes, como lembrei hoje de manhã, até para exibir isso aos outros, como trunfos de um sucesso ou de um êxito profissional, financeiro ou de um status social. Eu gosto muito da frase que diz que nós muitas vezes compramos o que não precisamos com o dinheiro que não temos para impressionar as pessoas que a gente nem gosta. Isso faz parte de tudo isso que tem acontecido e a velocidade com que isso tem sido trazido à nossa realidade. E o que dizer das ideologias? Qual ideologia é que responde às nossas demandas como um todo? É o neoliberalismo? São outros tipos de ideologias que podem surgir, que podem nos satisfazer como seres humanos. E nos relacionamentos pessoais, há uma banalização imensa dos conceitos. Preste muita atenção nisso nessa noite. Há uma banalização dos conceitos. Tem pessoas que exibem os seus meios de comunicação, como Facebook, Instagram, dizendo dos amigos que tem. Eu tenho não sei quantos mil amigos. Salomão, o homem tido mais sábio do mundo, no livro bíblico diz que aquele que diz ter muitos amigos sai perdendo. Mas nós temos curtidas e mede-se a efetividade da penetração das pessoas na mídia, nos meios de massa de comunicação, nos meios que alcançam pessoas com uma virilização dessas comunicações via internet, via telefone, celular. E de repente essas pessoas já sumiram de novo, já saíram de cena. Amigos, você pode excluí-los apenas um toque de dedo no seu celular. Amor transformado em apenas sexo. Há uma facilidade absurda no que diz respeito à ruptura desses relacionamentos. O que dizer dos conceitos de fidelidade, de proximidade, de vínculos? Hoje as empresas fazem esforços para fidelizar clientes. Mas a verdade é que é uma luta, eu diria, muitas vezes inglória, porque é uma relação simplesmente de o que é melhor pelo menor custo. Esquece. Aquela fidelidade de você comprar de uma pessoa, de ter um fornecedor fiel ou um cliente fiel. Melhor preço, menor custo. Bye bye fidelidade. Relacionamentos descartáveis. E o que vai acontecendo comigo, com você e como sociedade é que essa relação entre as pessoas de consumo do potencial que o outro pode significar para mim, com o que ele pode me oferecer, vão trazendo cada vez mais relações volúveis e descartáveis. E em toda esta expressão de fragilidade dos relacionamentos, nós vemos surgir uma insegurança. E aí, por medo de nós não nos relacionamos com profundidade com as pessoas, porque isso pode envolver comprometimento, compromisso, e vamos fazendo as nossas opções pela superficialidade. Não aprofundamos os relacionamentos, não nos comprometemos com nada, com o outro, não nos comprometemos com a igreja do Senhor Jesus, porque nós não queremos ser cobrados de nada. E assim vamos vivendo. Medo do fracasso, medo da desaprovação social, medo da obrigação de mudar a si mesmo,
adequando-se ao outro, numa entrega muitas vezes consciente. O resumo de tudo isso é que nós, como sociedade, como indivíduos, temos experimentado relacionamentos líquidos. E é por isso que estamos meditando neste mês sobre o que tem a ver isso. O que tem a ver isso com a minha espiritualidade, como no domingo passado. O que tem a ver isso com a família, e esse é o nosso foco de hoje. Como estes relacionamentos líquidos interferem diretamente na qualidade dos nossos relacionamentos enquanto família. E como construir relacionamentos sólidos no meio de uma cultura caracterizada por relacionamentos líquidos. E aí eu gostaria de destacar 2 fatores para que nós pudéssemos refletir nessa noite, baseados na palavra de Deus. De um Deus que tem comigo e com você, não um relacionamento líquido, vulnerável, mas que fez uma opção, uma escolha de decidir não só nos fazer a sua imagem e a sua semelhança, mas mesmo depois das nossas escolhas, pela superficialidade, desobedecendo os seus princípios e nos afastando dele, decidiu continuar nos amando e buscando-nos constante e permanentemente, se dando a nós, se mostrando a nós, se revelando a nós, se fazendo gente como nós, habitando entre nós, estando conosco, prometendo que Ele o faria até o fim de todas as coisas, para aqueles que nele creem, vivendo com Ele, não só uma relação líquida, momentânea, mas eterna e duradoura. E o primeiro fator que eu gostaria de mencionar é o fator compromisso. Você poderia ler comigo o texto da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Temos aí? Vamos lá? Por isso, por esta causa, todo mundo junto? Por esta causa, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Há uma outra tradução, numa linguagem de hoje, dizendo: vocês não leram que o Criador fez no plano original? Ele fez o homem e a mulher um para o outro, macho e fêmea. Por causa disso, um homem deixa o pai e a mãe e une-se à sua esposa, tornando-se com ela uma só carne. Não são mais dois, mas apenas um. Deus criou uma união tão perfeita que ninguém pode ter a ousadia de profaná-la, separando-a. Uma sociedade de relacionamentos líquidos como a nossa, de relacionamentos descartáveis, volúveis, superficiais, como dissemos, nós somos chamados a um compromisso que demanda envolvimento total, integral. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, já não é mais meu, é nosso. Os nossos bens, a nossa carreira. Tem pessoas que querem constituir-se em família e falam: mas olha, vamos acertar primeiro aqui as coisas, porque a minha carreira. Como você deseja partilhar a vida enquanto família? Como você deseja partilhar os sonhos? Como você deseja partilhar os seus ideais de vida um com o outro? Os valores absolutos da Escritura Sagrada são para serem vividos e experimentados, mas eles têm sido muitas vezes repudiados e contemporizados por nós. Há um colapso, eu diria, daquilo que são os significados e os conceitos que a palavra de Deus nos traz. Alguns dias atrás eu conversava com um casal em crise e um deles me dizia: mas não há absolutos. Esquece. Se nós não tivermos absolutos, nós não temos caminho. Temos um lado sempre. Temos uma escolha a fazer sempre. Temos que decidir sempre.
Não há neutralidade em nada, em nada. E os princípios que estão postos da palavra de Deus são os mesmos ontem, hoje e o serão para sempre. Nós vamos aculturá-los, nós vamos colocá-los e inseri-los no contexto da nossa sociedade moderna, contemporânea, mas os princípios são os mesmos princípios que desde a queda fazem o homem distorcer a sua vida, as suas escolhas, optar, como falamos sobre relacionamentos, por relacionamentos líquidos, volúveis, superficiais, porque buscamos, como em Adão e Eva, o egoísmo, a satisfação própria, as nossas próprias vontades e os nossos próprios desejos. Sem absoluto, a verdade será sempre relativizada, e então a estabilidade não vai acontecer. E esse relativismo tem levado à falência dos valores morais na nossa sociedade, a fraqueza nas famílias, a diminuição do compromisso de um com o outro, do comprometimento com o outro, com a vida do outro, levando a um aumento espantoso da infidelidade. E eu não estou dizendo apenas da infidelidade conjugal, no sentido de traição, mas traição daquilo que encantou os seus olhos quando você olhou aquela moça um dia e construiu com ela o sonho de ter uma família, ou aquele moço, aquele rapaz um dia, e o sonho de constituir uma família, ou na celebração do amor de vocês, gerar vidas, que não só trouxessem os seus nomes escritos, mas que trouxessem a marca de um caráter, de uma decisão de amar, de construir, de sonhar um com o outro. É incrível como o divórcio tem sido apresentado como solução para casamentos em crise, sem medir-se as consequências disso para as pessoas, para os filhos. Por isso encontramos tantas pessoas emocionalmente machucadas, arrebentadas. Vivemos numa cultura de facilidades, onde o desafio da entrega, onde o desafio da mútua dependência, quando você se expõe ao outro, quando você expõe ao outro toda a sua dependência dele, o desejo de ter, o desejo de estar, o desejo de compartilhar, mesmo as suas fraquezas, aos olhos da nossa sociedade, de uma relação líquida como a que estamos experimentando nos nossos dias, isso faz sinônimo de fraqueza. Quem somos? Nós não damos conta de nós mesmos. E quanto antes nos conscientizamos disso, mais reconhecemos que precisamos do outro na nossa vida. Quando Jesus, falando sobre a relação de uma família e a relação conjugal, diz que assim deixará e se unirá. Esta fusão dos dois numa só carne compromete as nossas entranhas, todo o nosso ser, tudo aquilo que passamos a pensar, viver e existir, o fazemos juntos. Não é superficialidade, não é banalização do que nós realmente experimentamos um com o outro e construímos um com o outro. Mas, voltando ao nosso contexto contemporâneo, nós vivemos numa sociedade que não se apega para não sentir dor, é o medo de fracassar. E isso é muito melhor, muitos pensam. Acontece que a palavra de Deus nos chama a um outro paradigma completamente oposto a isso. Quando Isaías descreve a obra redentora de Cristo, ele fala de um homem, de um Deus que decide ser homem, deixar a sua glória, e aquele que tem todo o universo nas suas mãos, decide habitar o ventre frágil de uma jovem mãe.
Mais do que isso, Ele decide sofrer por amor de nós. Diz o profeta, por aquilo que pisaram nele, nós somos sarados. Pelas dores que Ele sofreu, as nossas dores são pinçadas, são curadas. As nossas mazelas existenciais, os nossos vazios, as nossas enfermidades são saradas por aquele que se dispôs a sofrer por nós. Em nossa cultura não há definitivamente espaço para a dor, para o sofrimento, como se isso fosse possível. Uma família, meu querido, não se adquire com a definição da pessoa. Pense seriamente nisso. Você está para se constituir uma família, não comece descrevendo a pessoa. Atenha-se ao conceito. O que você está disposto a oferecer? O que é ser família para você? Nós vamos muitas vezes desenhando as pessoas que queremos, e não aquilo que vamos nos constituir de fato. Então se estabelecem currículos, se estabelecem parâmetros econômicos, sociais, e nos esquecemos do que é essencial, que é o conceito de ser uma família. E aí parece pueril demais ser feliz na alegria e na tristeza, estar juntos na doença ou na saúde. Isso parece balela de pastor na hora da cerimônia, e não tradução de vida. O que acontece é que muitas vezes encontramos nos leitos aquela com quem você sonhou e que caminhou com você até ali, e é a única que lhe segura pela mão. Ou aquele que é o único que lhe ampara no momento dos seus vazios, das suas perdas, das suas dores. Eu compartilhava a vida com um homem que sofreu um acidente muito grave, perdeu os seus movimentos, e de um líder passa a ser alguém extremamente dependente. E um dia estávamos conversando sobre a sua esposa, e em meio às lágrimas, ele dizia: eu nunca podia imaginar que eu fosse tão amado como sou, num momento tão difícil quanto esse. Amigos, num relacionamento líquido como nós vivemos na nossa sociedade, podemos deletá-los com um dedo e um toque. Que tipo de relacionamentos nós temos vivido como família? Eu diria que o objetivo do casamento não é escolher a melhor pessoa possível nesse nosso mundo, mas é construir o melhor relacionamento possível com aquele que nós prometemos amar para sempre. Para sempre. Cantares, um livro incrível que descreve o amor de um homem e de uma mulher. No capítulo 8, verso 6 diz: põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço. Eu gosto desse verso. Desta entrega resignada, absoluta, dadivosa, voluntária ao outro, dizendo: põe-me como um selo no coração. É algo da intimidade, é algo da nossa essência mais interior do nosso ser, é algo do privado de cada um de nós. E ele diz: põe-me como um selo sobre o teu braço, um testemunho para o outro, para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que convivem conosco. Um compromisso que se baseie numa decisão irrevogável. Algo que comprometa o seu futuro. Como você tem vivido a sua relação familiar? E aí eu queria convidá-lo, e assim nós terminamos
com este fator, que eu diria o fator perseverança. Há um texto da palavra de Deus muito rico no livro de Lucas, que é a parábola do filho pródigo, que todos vocês conhecem muito bem. Um homem tinha 2 filhos, e o mais jovem disse para ele: pai, dá-me tudo que é meu e eu quero ir embora. E em meio a muita dor, aquele pai deixou aquele filho, que dizia para ele, naquela cultura judaica: eu prefiro que você morra, mas eu quero o que é meu. Porque ele tinha direito sim por herança, mas depois da morte do pai. E quando ele antecipa este resgate daquilo que lhe seria dado no futuro, ele estava condenando este pai à morte na sua vida, no seu relacionamento com ele. E assim aquele filho vai embora, se perde no mundo, gasta toda a sua herança, ao ponto de chegar a comer com os porcos. E quando está comendo com os porcos, ele se lembra: puxa vida, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui passo fome. Eu vou voltar. Vou pedir perdão para o meu pai. E diz o texto da Bíblia que vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. Eu não sei qual tem sido a sua experiência nos relacionamentos como família, numa sociedade de relacionamentos líquidos. Mas eu queria convidá-lo a viver um relacionamento sólido em família. No seu dia a dia, com a esposa, com o esposo, com o filho, com o pai. Com vínculos que realmente edifiquem a sua vida. É incrível. Eu li recentemente uma pesquisa feita com quase 1.600 crianças numa escola de 6 a 12 anos. E daquelas crianças, 62% delas reclamava de que os pais estavam, prestem atenção, distraídos demais para ouvi-los. E surpresa, aqueles crianças e adolescentes diziam que os celulares eram os principais responsáveis por isso. Parece-nos que a família não consegue sentar-se à mesa de um restaurante, ou até mesmo de casa, para comer juntos, sem que os celulares estejam ali, sem que as pessoas estejam se conectando. Parece que nós não somos capazes mais de ouvir-nos uns aos outros, sem que possamos estar ao mesmo tempo nos conectando. As tecnologias têm sim influenciado e interferido de forma dolosa muitas vezes. Aquilo que poderia ser um instrumento para abençoar, para comunicar, para estreitar distâncias, tem sido muitas vezes também instrumento para afastar. A interatividade pessoal de pais e filhos tem sido substituída. Uma geração que precisa cada vez mais de informação, mas sem profundidade. Vai se multiplicando a informação, mas vai se perdendo conteúdo, profundidade e qualidade nos relacionamentos. Já não se declara mais amor, envia-se uma mensagem. Não se olha nos olhos, envia-se algo pelo celular. Há agora aquelas, eu não sou dessa área, mas há agora aquelas fotos ou aqueles filminhos que você filma e vê, não sei durante quantos minutos ou segundos lá e acaba. É assim. É assim. Até isso é descartável. A experiência daquele pai com aquele filho pródigo nos remete a verdades como os conflitos estarão presentes, sim. Nós temos que ter consciência disso. As necessidades estarão presentes, sim. Nem tudo sai como nós gostaríamos na família, sim. Essa é uma verdade inexorável, revelada pelo texto bíblico e experimentada por mim e por você na nossa realidade doméstica. Mas há a necessidade de perseverarmos, mesmo
quando for difícil amar. É preciso sim manter aberta a porta da reconciliação, do perdão, para que continuemos a construir relacionamentos sólidos. Numa cultura de relacionamento líquido, para quem nós iremos? Só em Cristo. A palavra nos diz, se Ele edificar a nossa casa, nós temos chance. Se Ele não edificar, em vão nós trabalhamos para fazê-lo. Eu queria convidá-lo a ter alegria por viver a bênção de ser família. Não como uma invenção humana, mas como um projeto de Deus. Deseje na sua casa, na sua família, no meio de uma sociedade como a nossa, um compromisso que traduza-se em envolvimento total, de coração, de alma, de maneira forte, irrevogável, que comprometa o seu futuro, que dê norte ao seu presente e o desafie, e que escreva a história de Deus para a sua vida e para a sua casa. Totalmente conscientes que temos que estar na nossa inteira dependência dEle. O que tem norteado as suas relações familiares? O que tem norteado o compromisso ou sentimentos que vão e que vêm?